Muito bem-vindos. Este é o nosso quarto capítulo. E a propósito, algumas considerações complementares ao capítulo de número 3, onde abordamos a quarta lei da apometria, que versa sobre a criação dos campos de força. Então, nós vimos que a lei, ela discorre sobre como é que um ser humano tem a capacidade e a possibilidade de gerar campos de força. E no nosso caso, os campos de força para efeito de produção de um conjunto de mecanismos para a higienização energética, para a elevação dos padrões vibratórios e para a reativação ou ativação de campos de força ou campos de proteção ou ainda defesas energéticas. Nós vimos que a ação mental, ela é quem define para a eficiência. Portanto, quando nós nos referimos a uma ação mental para a finalidade de produção de um campo magnético, refere-se a uma ação coordenada de dois fatores a considerar. O fator mental é aquele que foca, é aquele que olha, é aquele que mira, é aquele que determina para um objetivo. O segundo fator de natureza magnética é quem imanta, é quem realiza, é quem gera a matéria-prima capaz de formar uma realidade astral, ou seja, a capacidade nossa de produzirmos uma ação física no plano da realidade astral. Portanto, este fator magnético, ele está diretamente relacionado com o nosso padrão vibratório, com a nossa forma de ser. E esta forma de ser, e para este tipo de desenvolvimento, nós vamos ter que estudar em profundidade para o Evangelho. Então, no nosso Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, nós temos detalhamentos, inclusive trazidos à luz de uma visão espiritual, relativo à instrução dos espíritos, onde abordam acerca da visão espiritual sobre estes assuntos, então, mormente ao conteúdo moral. Portanto, o desenvolvimento magnético, colocado na apometria, ele pode ser associado com desenvolvimento espiritual ou desenvolvimento humano ou ainda desenvolvimento magnético. Então são sinônimos, são palavras, são denominações que estão interligadas para um mesmo objetivo, ou seja, de nós agirmos com relação à nossa realidade astral, de nós reagirmos à nossa condição e realidade astral, ações e reações. Portanto, o aspecto magnético referido e colocado pelo irmão Lacerda, na sua obra, compondo então todo o acervo para a consolidação da apometria enquanto uma extensão para a nossa realidade encarnatória de uma medicina espiritual. Portanto, para quem quiser atuar enquanto medicina, enquanto terapeutas espirituais, nós vamos dispor da apometria enquanto uma
manifestação técnica de uma medicina espiritual e superior. Importante que nós foquemos para esses dois aspectos. E é importante, fundamental, que cada qual identifique para a sua capacidade de mentalização, de foco, de concentração, de visualização na sua tela mental acerca de um comando, de um coordenador, mesmo que este coordenador seja cada qual em si mesmo, por ocasião dos procedimentos de proteção que devemos todos estar realizando ao longo dos nossos dias. Caso estejamos dispersos, e que é uma condição bastante comum na nossa atualidade, a dispersão sugere que nós realizemos um treinamento para a concentração. Aqui abre novamente um outro capítulo para toda uma outra linha de desenvolvimento que é e que está colocado na meditação para ampliarmos a concentração. Um assunto que vamos novamente, em capítulo oportuno, detalhar nas suas minúcias. Então, como dito e visto, a ação mental é aquela que foca, é aquela que direciona. E a ação magnética é aquela que vai realizar para o trabalho pretendido e intencionado pela mente. E essa ação magnética, ela vai depender da capacidade de vibração. Uma peculiaridade que está ligado ao ser humano, uma capacidade humana de emanação energética, ou emanação espiritual, ou emanação fluídica, ou emanação magnética. Portanto, quanto mais treinarmos, quanto mais identificarmos, quanto mais desenvolvermos estes dois fatores em nós mesmos, maior será a nossa própria eficiência em nós, junto ao nosso meio, junto ao nosso trabalho, a nossa convivência familiar e social, também podemos dizer ambiental, bem como junto aos trabalhos espirituais que eventualmente estaremos como coadjuvantes, como trabalhadores de instituições espirituais e assim por diante. É muito importante que nós avaliemos, que nós façamos essa reflexão, que façamos apontamentos. Caso tenhamos dúvidas, vamos indagar, vamos expor as nossas questões para que o grupo, para que o coordenador do grupo, então, possa esclarecer, e assim nós vamos juntos como uma egrégora, como um conjunto harmônico, numa mesma e para uma mesma direção e objetivo. Um abraço fraterno e até o nosso próximo encontro.